Se você é um profissional liberal que vive do seu nome, né, que vive do seu serviço associado com o seu nome, ou se você é um empreendedor, né, que precisa fazer orçamentos toda hora, né, e concorrer com preços de mercado, você já deve ter passado por uma situação que quase todo empreendedor e quase todo profissional liberal passa, que é enfrentar um momento onde o cliente pede desconto, pede prazo, e muitas vezes a gente fica num dilema terrível, né? E que eu compreendo, e depende da necessidade de cada um. Às vezes, não dar desconto significa perder aquele trabalho, e muitas vezes dar o desconto significa abrir mão de margem, prejudicar completamente o resultado, e muitas vezes fazer o trabalho, desenvolver o trabalho com toda a técnica, com toda a perícia que você tenha e entregar o que você tem que entregar, e sentir no final das contas que, pô, fiz esse trabalho, mas ganhei quase nada, ou às vezes até perdendo dinheiro, né? Então esse é um dilema muito grande e é o tema do nosso episódio de hoje, falando sobre gerar valor ou destruir valor, sobre esses dois caminhos que a gente se defronta toda hora. Então, se você está aqui no YouTube comigo, por favor, se inscreva no canal, é importante para mim, deixe o seu comentário se a reflexão foi interessante para você, mande para um amigo que precisa ouvir muitas vezes essa reflexão aqui, e me deixe seu comentário é muito importante para mim aqui, e o nosso tema é personal branding, é gestão de marcas, é desenvolver valor para os nossos negócios, para as nossas carreiras, para as nossas marcas. E esse o dilema do desconto é um dilema que não é de hoje, mas que atinge muita gente, atinge todos nós em muitos momentos, e muitas vezes eu falo com amigos, né, com empreendedores, e as pessoas estão com a margem lá embaixo, né, e vivem de dar desconto e reclamam que o mercado é extremamente competitivo, que é difícil vencer no mercado, que muitas vezes entregam serviços que sabem que não estão ganhando nada lá naquele serviço, mas que precisam gerar caixa, né? Precisam evoluir e tal, mas acaba se entrando num círculo vicioso que a gente não consegue sair mais. E aí a gente tem que refletir sobre esses dois grandes caminhos, né? Que é o caminho de viver de desconto, viver fazendo promoções, viver abrindo mão de margem, ou construir valor, né, e poder praticar um preço superior. E aí você tem que refletir uma coisa importante aqui, que tem uma frase do Philip Kotler, que é o pai do marketing, né, do mundo, e que eu tenho um livro, para você ter uma ideia, de 1980, foi meu primeiro livro do Kotler, e essa frase nunca saiu da minha cabeça, é uma frase dita por ele, que ele diz o seguinte: sempre vai haver alguém que possa praticar um preço menor e entregar algo um pouquinho pior. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, eu seguido me lembro dela quando a gente olha alguns segmentos assim, onde as margens foram esmagadas, um grande concorrente baixou o preço, todo mundo teve que baixar, e aí depois daquela etapa começou a baixar um pouco mais, até ficar realmente insustentável, né? E muitas vezes levar à falência muitos desses negócios, porque não consegue simplesmente sobreviver, diluiu o negócio por ali. Então a gente tem dois grandes caminhos, que é o primeiro caminho é de agregação de valor, e aí você tem que lembrar também dos fundamentos de marketing, e pouca gente lembra desse fundamento. O marketing e o branding servem, sabe para quê? Para que a gente possa praticar um overprice, ou seja, um preço superior àquele produto, criando a percepção de valor, né? Criando a percepção de relevância. E quando a gente olha e a gente estuda mercado, estuda grandes cases, a gente vê que, obviamente, algumas marcas conseguiram construir isso, e são marcas que a gente admira, e que conseguem praticar um preço muitas vezes 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes o preço médio de mercado. Porque tiveram uma coisa: consistência, coerência, e apostaram realmente em construir uma marca relevante, uma marca valiosa no mercado. Esse caminho, que é o caminho que eu defendo, que é o caminho sustentável,
Ele é um caminho, obviamente, muito mais difícil, porque a gente muitas vezes precisa abrir mão de alguns serviços, né? Porque o mercado às vezes pratica preços que são vis, né? E um preço vil de mercado não vai ajudar em nada. E muitas vezes a gente só cria a ilusão de estar trabalhando, de estar largando orçamentos, de fechando contratos, quando esses contratos não são rentáveis. E a gente pode suportar um tempo, muitas vezes por uma questão estratégica, olha, vou praticar um preço mais baixo para poder ganhar um cliente, que esse cliente é muito importante para o meu portfólio, vai me abrir outras portas e tal, pode ser estratégico, mas ele não pode ser constante, porque se a gente se acostuma a baixar preço, a gente não consegue voltar. Então o caminho da construção de valor, o caminho da construção de relevância, da percepção de valor na cabeça dos clientes, ele é árduo, ele realmente é muito difícil. A gente precisa orquestrar todos os sinais da mesma direção, a gente precisa realmente ter consistência naquela entrega, a gente precisa ter coerência naquilo que a gente faz, a gente precisa criar previsibilidade do cliente, entender que a gente vai entregar aquilo que ele imagina que a gente vai entregar. E obviamente a questão mais importante, né? A gente não consegue praticar preços premium se a gente não tiver produto premium. Essa é uma questão óbvia, né? Todo mundo hoje no mercado, na internet, quer ter produtos high ticket. Mas muitas vezes o sujeito não tem um produto high ticket, ou seja, não tem um produto de classe superior. Então não adianta tentar colocar um preço superior que não vai rolar. Ou seja, se pressupõe que a gente vai fazer uma entrega de resultados consistente realmente. E que a partir dessa entrega de resultados consistentes, o resultado vai falar por nós. E esse cliente encantado do outro lado vai nos recomendar depois. Precisa ter, obviamente, resiliência, paciência, coerência nessas entregas, coerência em todos os sinais. Um produto excepcional, uma entrega excepcional. Aí a gente está no caminho do valor. Mas o que a gente precisa lembrar, e aí pensando na frase inicial do Philip Kotler, é que o segundo caminho é um caminho que muitas vezes nos alivia momentaneamente, ou seja, fiz uma promoção, dei 10, 15, 20% de desconto, e muitas vezes depois do desconto o cliente sente que tem possibilidade, ele espreme, pede mais prazo ainda, e a gente perde mais ainda. É um caminho que facilita muitas vezes a negociação, mas o que você precisa pensar é que é um caminho completamente sem volta. E é um caminho quase suicida, porque ele destrói valor. Porque depois que a gente baixou o preço para aquele cliente nunca mais vai aceitar voltar àquele preço. E esse cliente, talvez satisfeito até por um preço baixo, ele vai nos indicar para outro cliente, mas ele vai dar um patamar de valor. Então a gente já entra numa negociação futura com um patamar de valor baixo e que o outro cliente diz, não, mas se praticou para ele nesse preço, vai ter que praticar para mim também. Então é uma espécie de armadilha que nos salva naquele momento para fechar aquele negócio. E muitas vezes a gente está premido pela circunstância, a gente tem que fechar, mas o que você tem que ter consciência é que é o caminho de baixar preço, de fazer promoção, de fazer Black Friday, é um caminho sem volta. E é um caminho de destruição de valor, é um caminho da desvalia. Então sempre a gente vai ter que refletir se vale a pena fazer aquilo, né? Se vale a pena fazer aquilo por aquele preço e que formas eu tenho de elevar a percepção de valor do meu produto, de fazer realmente uma entrega de resultados maravilhosa, mas de trabalhar o branding para ampliar a percepção de valor. Essa é a grande reflexão. Eu espero que tenha feito sentido para você. Me deixa aqui nos comentários. Esse é um tema assim importantíssimo para a gente refletir, para a sua carreira, se você é profissional liberal, se você é empreendedor, porque é um caminho altamente estratégico, uma reflexão altamente estratégica. Então eu espero que tenha feito sentido, me diga aqui e eu espero no próximo episódio. Um forte abraço.